Dando prosseguimento à nossa aula, nós vamos agora ter contato, né, com o nosso primeiro script de PHP e vamos falar um pouquinho sobre variáveis. De forma resumida, uma variável é um espaço alocado na memória do nosso computador ou da máquina que está rodando nossa aplicação, tá, que pode armazenar números, strings, referência a um objeto, entre outras coisas. Como o nome já diz, a variável pode variar no decorrer da execução da nossa aplicação. E no PHP é bem simples da gente poder executar, tá? Criar, executar e exibir na tela nossas variáveis. Vamos abrir aqui nosso Visual Studio Code, tá? Aqui em File, vamos clicar em Open Folder e vamos abrir o nosso diretório lá no desktop. Clica no nosso diretório, em Select Folder, ele vai abrir aqui o nosso diretório, obviamente vazio, né? Porque nós não temos nenhum arquivo. E aí, aqui do lado, ó, como você pode ver, tem alguns ícones, né, de criação de arquivo, criação de pasta, atualização e de colapsar, né, o nosso diretório. Vamos clicar aqui em New File. Vamos colocar o nome desse arquivo como variáveis sem acento, tá? .php, que é a extensão do nosso arquivo. Feito isso, ele já abriu aqui no nosso navegador, não, né? Melhor dizendo, no nosso editor. Pronto, deixa eu só confiar aqui no IntelliFence. Feito isso, vamos voltar aqui para o nosso editor. Temos aqui o nosso arquivo PHP, né, variáveis.php, e agora vamos entender um pouquinho sobre a sintaxe do PHP, como é que abre, como é que fecha, tá? O nosso arquivo PHP, e vamos trabalhar dentro dele as nossas criações de variáveis, tá? No PHP, deixa eu aumentar aqui minha fonte, para a gente ter uma maior visibilidade. Não extensos, não. Em Settings. Colocar aqui como 20. Vai ficar legal para a gente ver. Pronto. Tá? No PHP, o que é que devemos colocar no primeiro momento? É o sinal de menor que, interrogação, e declarar PHP para que o nosso interpretador entenda que o que estiver após essa abertura aqui é código PHP. Tá? Mais abaixo, fechamos com interrogação, sinal de maior que. Então, tudo que estiver entre esse bloco aqui é interpretado como PHP. Uma curiosidade é que, se nós formos trabalhar apenas com PHP nesse arquivo, não precisa a obrigatoriedade de fechar, tá? Então, vamos trabalhar dessa forma, porque vamos trabalhar só com PHP. As variáveis em PHP, elas são declaradas, tá, através do sinal de dólar e o nome da variável, tá? Existem algumas regrinhas. Não podemos colocar caracteres especiais, como por exemplo, acento. Não é interessante, tá? Não podemos começar as nossas variáveis também com números, tá? Como é que devemos escrever essas variáveis? Elas devem ser bem legíveis, pela questão vou falar clean code, tá? Código limpo, mas é um assunto que vai um pouquinho mais além. Depois eu vou recomendar para vocês uma leitura. Mas de legibilidade, né? Resumindo, de legibilidade e de você poder fazer uma melhor manutenção, né? Ou outra pessoa que pegar seu código poder entender, né, do que se trata essa variável. Vamos criar uma variável chamada nome completo, tá? Então podemos escrever dessa forma aqui, nome completo, tá? E toda variável ela é atribuída a um valor. Então, para atribuir um valor, utilizamos o sinal de igual. Como se trata de uma string, vamos falar isso também em outra aula, né, sobre tipos de dados.
colocamos esse valor entre aspas, tá? Aspas duplas e pode ser também aspas simples. Então, vamos colocar aspas simples nessa aqui e vamos colocar o nome completo, Alisson Araújo. Pode colocar o seu nome. E aí, terminamos de declarar essa instrução. Colocamos o ponto e vírgula no final dela para dizer que ela acaba aqui. Vamos dar um Ctrl S para salvar. Vamos voltar para o nosso navegador. Dentro da nossa página aqui, que nós subimos no nosso servidor, né, que está aqui aberto. Vamos dar um Enter. Ele não vai localizar nada, por quê? Porque nós não temos um arquivo nomeado como index.php, e sim como variáveis.php. Foi o nome que nós demos aqui ao nosso arquivo. Tá? Então, no nosso navegador, após a nossa porta, adicionamos barra e o nome do nosso arquivo, .php. Porque se colocarmos sem extensão, ele não vai localizar, tá? Então, .php, ele vai abrir uma página em branco. Tá, Alisson, mas por que abrir uma página em branco se nós declaramos um valor para a nossa variável, nome completo, que é o meu nome, e ele não exibiu aqui? Porque no PHP, para exibirmos o valor de uma variável, utilizamos o comando echo. E após ele, chamamos a nossa variável nome, underline completo, e por padrão, como essa instrução acaba aqui, utilizamos o ponto e vírgula. O que acontece se eu não colocar o ponto e vírgula? Vou salvar, vou executar, mandar atualizar, tá? Ele não consegue exibir o nosso valor da variável, tá? Eu estou com provavelmente alguma configuração do meu PHP, não está para exibir os bugs, né? Um debug aqui, então ele já deu um erro 500 aqui. Se eu voltar aqui e colocar o ponto e vírgula, informando que a instrução acabou aqui, pode ver, ó, que o IntelliFence, ele já dá aqui o erro, né? Ele sinaliza aqui, ele grifa o nosso app com erro, porque está faltando alguma coisa. Se colocarmos o mouse em cima do nosso erro aqui, do nosso grifo, ele vai dizer, ó, erro de sintaxe, é esperado o fim do arquivo, então é esperado vírgula ou ponto e vírgula. Então vamos colocar ponto e vírgula, salvar. Se a gente rodar agora, ele aparece o meu nome aqui. Então, aprendemos que variáveis são criadas a partir do sinal de dólar, o nome especificando do que se trata essa variável, porque não adianta, né, colocar aqui, por exemplo, entrada. Mas a entrada de quê? Se você for passar o seu código para outra pessoa da equipe, ele vai ficar sem entender. Aqui está simples, porque nós temos apenas poucos comandos, mas quando você tem um sistema, um site, né, aplicação qualquer rodando com várias linhas de código, isso aqui não é legível para quem vai programar no seu código. Então, nome completo, eu já sei que essa variável vai receber o nome completo. Ok? Então, vamos para a próxima aula. Agradeço, né, a sua preferência e o seu tempo disponibilizado e aguardo você na próxima aula.